Aleluia. Todos acharam? A palavra do nosso Deus diz assim: depois foram para Jericó. Saindo eles de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amados, esse texto é um texto, como toda a Bíblia, né? Mas espetacular, porque nós podemos tirar tantas coisas, eu consigo tirar tantas coisas para o meu dia a dia, para a minha vida aqui desse texto, e é uma coisa impressionante. Então, ele começa dizendo assim, ó: Jesus, junto com os discípulos, foi para Jericó. Jericó é a cidade, é chamada a cidade do pecado. Para vocês terem uma ideia, depois na mensagem eu vou passar os textos para vocês. Quando Jericó foi destruída, quando Deus manda que Josué destrua completamente Jericó, Deus lançou sobre a cidade uma palavra de maldição, dizendo assim: se aquele que tornar a edificar, a construir a cidade de Jericó, vai morrer o seu primogênito quando ele lançar o alicerce, e vai morrer o seu filho mais novo quando ele colocar as portas. E passados os anos, passaram-se aí com tranquilidade mais de 400, 500 anos, tornaram a edificar a cidade. E o homem que fez isso, depois eu passo o texto para você, perdeu, quando colocou os fundamentos, o seu filho mais velho, e quando pôs as portas, o seu filho mais novo. Porque aquele lugar, aquela cidade, havia mergulhado tanto no pecado na antiguidade, que Deus, quando determinou que Josué invadisse Jericó, a ordem era para que se matasse tudo e que se destruísse tudo na cidade. Somente o ouro e a prata deveria ser resgatado para o Senhor, mas o resto era para destruir absolutamente tudo. Teve um moço chamado Acã, você acha isso no livro de Josué, que resolveu guardar de lá uma capa, mais o ouro e prata, e morreu ele e toda a sua família. A ordem de Deus foi: Josué, mate ele e a sua família. Tamanho era o pecado que havia se instalado naquela cidade. Eu posso colocar assim uma semelhança àquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que fez com que Deus intervisse, né? A ira de Deus se acendesse e Deus intervisse, destruindo toda a cidade e quem estava nela. Então agora nós passamos aí na história algumas centenas de anos e encontramos Jesus indo até Jericó. E Jesus saindo da cidade de Jericó e levando consigo uma grande multidão. É o que diz o texto. Isso me chama a atenção de uma forma tremenda. Primeiro, eu consigo ver isso de Jesus vindo até o pecador. Jesus indo até onde o pecador está. Jesus indo até a miséria humana. Jesus indo até onde o pecado está incrustado, onde o pecado está sendo praticado. E resgatando de lá muitas vidas.
A palavra de Deus diz nesse texto que muitos saíram com ele, uma multidão saiu com Jesus de Jericó. Uma multidão, eu quero crer que uma multidão decidiu, com a presença de Jesus, uma multidão decidiu deixar uma vida de pecado para ter uma vida de correção. Aqui também fala a respeito de um cego que jazia na porta dessa cidade, né? E eu também tiro um ensinamento. Se nós quisermos morar, se nós quisermos habitar, se nós quisermos ter a prática de pecado na nossa vida, isso com certeza gera uma consequência. A consequência na vida daquele homem não só era a cegueira, mas também a mendicância. Aqui diz que aquele homem vivia da esmola que os outros davam. Ou seja, ele não conseguia fazer absolutamente nada por si mesmo, dependia completamente da esmola e do benefício das outras pessoas. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava passando e ele escutou aquela multidão, ele escutou o barulho da multidão, quando Bartimeu escutou e soube que era Jesus, ele começa a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus diz: quem? Mande trazer ele, chame esse moço aqui, diga que ele venha. E ele pega a capa que estava sobre ele e lança fora. Você acha isso aí no texto, está escrito no texto. Deixando ele, tirando a capa que estava sobre si, se levantou, né? Quando nós decidimos por uma transformação de vida, nós precisamos tirar aquela imundícia, aquela sujeira, aquele pecado, aquela prática horrorosa, aquelas coisas que desagradam a Deus que estão cobrindo a nossa vida. Nós precisamos lançar fora isso. Aquele homem lançou fora aquela capa velha, aquele homem lançou fora aquilo que representava uma vida de pecado e foi ter com Jesus. E é interessante, porque Jesus faz aquela pergunta que eu acho terrível isso na Bíblia. É Jesus chegar para o camarada cego e perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Você não acha interessante isso? Ele chega para o paralítico de 38 anos e diz assim: ô moço, o que você quer que eu te faça? É como se Jesus chegasse para aquela pessoa e perguntasse: moço, você quer ser curado de verdade? E eu vou mais além, eu acho que a pergunta que o Senhor está fazendo é assim: moço, você quer mudar de vida mesmo? Você quer começar uma nova história? Você quer ter um recomeço? Eu acho que essa noite a pergunta que o Senhor começa a fazer no nosso culto é isso. Você está disposto a deixar a capa? Para alguns talvez a capa seja a bebida. Para outros, talvez a capa seja as drogas. Para outros, talvez a capa seja mentira. Para outros, talvez a capa seja idolatria. Para outros, talvez a capa seja adultério. Para outros, talvez a capa seja prostituição. Talvez a fornicação. Para outros ainda, quem sabe, a capa é o desrespeito aos seus pais. Qual é a capa que impede você de ver? Qual é a capa? O que é aquilo que te prende numa mendicância? Se não uma mendicância material, mas uma mendicância espiritual. O que te prende que você talvez dependa de que algum pregador famoso, que alguma pessoa cheia de unção tenha que tocar em você para que você possa se sentir melhor? O que faz com que você precise disso e você não possa buscar direto com o Senhor, numa comunhão íntima com o Espírito Santo? O que está impedindo você? Em Efésios capítulo 4, versículo 30 e 31,
talvez 32 também, fala algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Malícia, gritaria, quando você ofende um ao outro, tantas outras coisas. Uma lista de coisas que entristecem o Espírito Santo. O que existe aí, meu irmão, que está impedindo você? A coisa mais interessante que eu vejo nessa situação, nessa passagem do cego Bartimeu, é que depois que ele é curado, o texto bíblico diz que ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Eu louvo a Deus porque muitas vezes Jesus vai no pior dos buracos, buscar aquele que talvez seja a pior das pessoas, a mais insignificante delas, aquela que mais mergulhada está na sujeira, na podridão, na prostituição, no vício, não importa onde seja. Mas quando ele tem uma experiência íntima, verdadeira com o Senhor Jesus, quando ele decide se despojar daquilo que está contaminado na sua vida, para caminhar com o Senhor, seus olhos abrem, e tudo que ele quer é andar com o Senhor, andar na presença do seu Deus. Tudo que ele quer é isso. Diferentemente daqueles homens com lepra, que 9 foram e não sequer voltaram, um voltou. Com Bartimeu é diferente. A experiência de Bartimeu é tão forte, que ele decide caminhar com o Senhor. Eu vejo isso muitas vezes aqui na nossa igreja. Deus nos deixa ver essas coisas. Há alguns que estavam numa situação tão difícil, quase impossível um resgate, mas Jesus passou e fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu estava estudando sobre Sansão, e a primeira coisa que os filisteus, que representam o diabo, a primeira coisa que eles fizeram, quando Sansão rompe a sua consagração, quando Sansão entrega a sua consagração, quando Sansão rompe por causa daquela mulher chamada Dalila, a primeira coisa que o diabo fez com ele foi furar os seus 2 olhos. Foi fazer com que ele não pudesse enxergar mais. Isso não é só com os olhos naturais, meu amado, porque senão nós tudo estava difícil. Era só gente com uma bengalinha, tec. Está falando dos olhos espirituais. Está falando dos olhos espirituais. Aquele homem chamado Saulo de Tarso, que depois teve seu nome transformado para Paulo, também estava certo de que o que ele fazia era correto, de que os cristãos eram impostores, que aqueles apóstolos, aqueles homens que estavam proclamando essa nova doutrina eram impostores. Ele estava certo disso. E quando ele tem uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que acontece, logo depois disso, os 3 dias depois, é cair as escamas dos seus olhos. E nunca mais Paulo titubeou na sua fé. Nunca mais. Ele foi até o final da sua vida, quando ele morreu, segundo a tradição, martirizado por causa do Senhor. O que você quer que o Senhor te faça hoje? O que está impedindo você de andar com o seu Deus? O que está prendendo você na Jericó ou no pecado na sua vida? Qual é o desejo? Qual é a concupiscência? Qual é a fraqueza da sua alma? Qual é a fraqueza que você tem em você que está te mantendo em Jericó? Que está te mantendo no pecado? Que faz de você um mendigo espiritual? Que está fazendo de você um cego? Que você não pode caminhar com o Senhor? Hoje é o dia de você falar com Ele.
Hoje é o dia de você clamar por Ele. Hoje é a hora. Quem sabe é hoje que você vai dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho dúvida que se você clamar por Ele, Ele vai perguntar para você: meu filho, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E aí então peça a Ele. Peça a Ele. Jogue a capa e peça a Ele. Lance fora aquilo que está te amarrando e peça a Ele. E depois que Ele te tocar, meu querido, caminhe com Ele. Vá atrás dEle. Gaste tempo na palavra dEle. Gaste tempo com Ele. Deixe que Ele te ensine. Deixe que Ele te guie a toda a verdade. Caminhar com Cristo é permitir que o Espírito Santo guie você na palavra. Isto é caminhar com Ele. Seguir a Cristo é isso. É você permitir que Ele ensine a você a sua palavra. Amém, meus amados? Vamos nos colocar em pé. Pai, nós queremos entregar esse culto nas Tuas mãos. Nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Nós sabemos que o Senhor é aquele que permitiu que o Seu Filho, enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós sabemos que o Senhor enviou o outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para estar aqui entre nós, para nos ajudar a adorá-lo em espírito e em verdade, para nos ajudar e nos auxiliar a fazer uma oração que seja uma oração eficaz. Porque nós, ó Deus, nem sequer orar como convém, nós sabemos. Mas também sabemos que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tu que sondas as profundezas do coração do nosso Deus, que sabe quais são os propósitos. Ô Espírito Santo, Tu sabe qual é o propósito, qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Tu sabes, Espírito Santo, só Tu sabes. Então a gente vem essa noite suplicar a Ti, uma vez que o Senhor está entre nós, uma vez que onde dois ou mais se reúnem, seu nome, o Senhor se faz presente. Nós vamos suplicando a Ti, doce Espírito de Deus, que venha visitar cada um de nós, que venha nos ajudar a lançar fora aquela capa imunda, que venha nos ajudar, venha nos ajudar a clamar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Abre meus olhos. Abre os meus olhos e abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre meus olhos para que eu possa seguir e caminhar contigo, Ramassai, para que eu deixe a Jericó, para que eu deixe o pecado, para que eu deixe o erro e siga a Ti, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, no nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Rasurabacata labasai, labasai. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão,
e este é meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti em mim, e eu perdido estou sem ti em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é meu pão, e este é meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti em mim, e eu perdido estou sem ti em mim, e eu nada sou sem ti em mim, e eu perdido estou sem ti em mim, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti em mim, e eu perdido estou sem ti em mim, e eu nada sou sem ti em mim, e eu perdido estou sem ti em mim, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti.
Pai, nós aprendemos que quando nós gostamos realmente de alguém, quando nós nos importamos realmente com alguém, nós queremos surpreender essa pessoa com as nossas atitudes. Então eu convido você essa noite a surpreender nosso Senhor Jesus Cristo com a tua adoração, com a tua oração, com a tua rendição para Ele nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente se render ao nosso Senhor e surpreendê-lo, mostrar para Ele que Ele é mais que desejado, mais que esperado e que Ele é fundamental na vida de cada um de nós. Nós cremos em Ti, Pai. Nós pertencemos a Ti, Senhor Jesus. Tu és a nossa razão de viver, Senhor. Em Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o Teu querer e o Teu amor pra sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Diga a Ele: eu te adoro, eu te adoro, Deus. Ele quer escutar a tua voz. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu te adoro, eu te adoro, meu Deus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti,
Nós pertencemos a Ti, Paizinho. Tudo que nós somos, Senhor Jesus. Fracos, Pai. Pecadores, Senhor Jesus. Muitas vezes cegados, Senhor, pelas coisas do mundo, Pai. Nosso coração muitas vezes está fechado, Pai. Os nossos olhos estão fechados, nossos ouvidos para a Tua palavra, para a Tua verdade, Pai. Mas nós cremos, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós e nós somos libertos em Ti, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor Jesus, a cegueira espiritual, Pai. Nós não aceitamos isso na nossa vida, Pai. Eu convido vocês a cantar muito alto agora. Sim, eu creio em Ti, amém? Que eu possa ver, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, abre o meu coração para que eu possa sentir teu amor, teu doce amor, Jesus.
quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor, teu doce amor, Jesus. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor, teu doce amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono
apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Amém, Senhor Jesus. Eu convido vocês a aplaudirem o Senhor com todo o coração, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, dizendo a Ele que você reconhece Ele como seu Senhor e seu Salvador. Amém. Glória a Deus. Abra comigo ali em Josué. Quero passar aqueles dois textos. Eu acho importante a gente entender esse contexto de Jericó, o que isso representa. É importante a gente ter essa imagem, essa visão, esse conhecimento. Amém? Josué capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. A palavra de Deus nos diz assim, ó: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Depois vai comigo lá a 1 Reis, no capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segubi, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Amém? Então, Jericó não era um lugar correto, não era um lugar bom, não era o lugar de estar as pessoas que queriam ter uma vida em Deus, uma vida santa. Vocês sabem, né, nós achamos nas Escrituras que quando Jesus foi a Jericó,
De lá ele resgatou, por exemplo, Zaqueu, né? Aquela experiência que a Bíblia relata com Zaqueu, né? Aquele cobrador de impostos que não procedia de uma forma correta, morava em Jericó. E Jesus foi lá alcançar. Zaqueu foi uma das pessoas alcançadas por ele. Amém? Eu vou usar um texto hoje de Lucas capítulo 10, que eu já ministrei outras vezes. Na verdade, eu vim preparado para falar de Sansão. Estava pronto para falar de Sansão. Mas, esse texto, quando eu abri o culto, esse texto de Jericó, está falando forte. Talvez seja para falar só comigo, sei lá, mas vamos lá. Tenha paciência comigo. Lucas, capítulo 10. Trago um abraço da igreja Shekinah. Estivemos lá essa semana, fomos ministrar lá. E o pastor Paulo, o pastor Enéas e o pastor Paulo mandaram um abraço a vocês. Mandaram um abraço a vocês. Um abraço de comunhão. Nós estamos conseguindo manter um relacionamento bom com várias igrejas, várias denominações, e isso tem alegrado muito o nosso coração, né? Muito, foi um tempo bom. Estão lá numa campanha, numa busca pela presença do Espírito Santo, já há muitos dias, né, fazendo um culto para buscar a presença, e nós temos lá 5 seminaristas que são dessa igreja. Então recebemos o convite, foi muito gostoso estar lá com eles. Foi quinta-feira que nós fomos. E eles mandaram uma saudação a vocês. Amém? Acharam lá? Então, capítulo 10, versículo 25 e seguintes. Quero ler nessa tradução aqui que eu gosto mais. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta muito interessante. Vocês não acham? E Jesus respondeu a ele, não deixou isso sem resposta. Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir isso? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Jesus aprovou a resposta dele. Jesus está dizendo àquele homem: se você quer ter a vida eterna, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame de todas as formas e também ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí você terá a vida eterna, não é? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então, ao mesmo tempo que ele queria provar o Senhor, aquela foi uma resposta. Ele deu uma resposta, e o que Jesus disse a ele foi algo que o confrontou. Porque ele, quando examinou a si mesmo, ele chegou à seguinte conclusão: talvez eu penso que estou amando o meu Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Talvez eu pense que estou de fato vivendo a lei, obedecendo a lei. Porém, quem é meu próximo? Ele queria se justificar, porque o que ele não estava fazendo era amar o seu próximo como a si mesmo. O que ele estava falhando era no amar as pessoas.
E aí ele vem para justificar o fato de não estar amando pessoas e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: quem são as pessoas que eu preciso amar? Quais são as pessoas que eu devo amar? Que pessoas são essas? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Ou para quais pessoas eu tenho que ter esse comportamento de amor? Para quem eu faço aquilo que eu gostaria que ele me fizesse? Então, respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, ou semi-morto, na outra tradução. Então vamos imaginar a cena. Um homem estava fazendo um caminho que ia da cidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Estava fazendo o caminho de Jerusalém com rumo e destino aonde? Para Jericó, a cidade do pecado. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é isso. Toda vez que eu decidir ter uma atitude que sai da santidade, da presença de Deus, para ir para o pecado, o salteador vai nos pegar. O assaltante vai nos pegar. Satanás vai nos pegar. Aqui o que o assaltante faz? Rouba. Segundo, bate nele, deixando o quê? Semi-morto. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então o salteador, o diabo, está esperando para nos pegar todas as vezes que nós decidimos sair da cidade santa, ou sair de uma posição de santidade. O que é, pastor, uma posição de santidade? É uma posição de obediência a Deus, uma posição de comunhão com Ele. Cada vez que nós pecamos, nós quebramos a comunhão com Deus. Jerusalém representava o lugar onde deveria estar a presença de Deus, lugar de comunhão. Então, quando nós rompemos a nossa comunhão com Deus por conta do nosso pecado, para ir viver em Jericó, ou para ter uma área da nossa vida em Jericó, o salteador nos pega. E aí a condição que ele nos deixa é semi-morto. A condição que ele vai deixar é assim. Agora você veja aqui que interessante, continuando a leitura. Nessa tradução diz assim: casualmente. Diga, casualmente. Quer dizer, não é todo dia, não é sempre, mas casualmente. Também estava indo para Jericó, fazendo o mesmo caminho que aquele homem estava fazendo, um sacerdote. Jesus estava indo firme nessa resposta com relação ao homem que o inquiria. E estava vindo firme com essa resposta para nós os pastores, para nós os líderes, para nós aqueles que pregamos, para nós que já temos uma determinada maturidade que nos traz uma responsabilidade no reino do Senhor. Aquele homem casualmente, isso não era uma constante na vida dele. Se você pegar o texto que eles traduziram por casual, e eu fiz isso, e você for ver a raiz dele no grego, você vai ver que significa escorregar, dar uma escorregada. O sacerdote deu uma escorregada, e quando ele dá uma escorregada, ele não quer nem saber daquele homem que está ali semi-morto. Eu acho que esse é algo para nós que somos os crentes, que nós precisamos tentar ver se nós não estamos nessa posição. Se nós que já temos Cristo no coração,
se nós não temos passado por aqueles que estão fazendo o caminho, ou que fizeram o caminho para Jericó, caíram na mão do diabo, o diabo moeu com eles, se nós não estamos passando e estamos olhando, estamos atravessando a rua para não falar com eles, e ainda olhamos de longe e dizemos, viu, bem feito. A gente faz, vamos falar a verdade. E nem precisa estar fazendo o caminho para Jericó, não. A gente faz isso de Jerusalém mesmo. É bem feito, mas não era aquele. Não era esse moço que estava lá no ministério. E agora está aqui na biqueira. Bem feito, estava lá comendo o bom melhor, dormindo no quente. Não é assim que a gente faz? Aí passou o sacerdote, vamos ver o texto, casualmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote que vendo-o, passou ao largo, atravessou a rua, foi para o outro lado, não quero nem ver, não quero falar com esse rapaz. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo-o, passou ao largo. Levita também estava fazendo o caminho que não deveria fazer. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Quem é o samaritano? Vamos lá. Samaritano era alguém que morava numa região chamada Samaria. Ele não era mais um judeu puro, ou seja, totalmente descendente de Jacó. Provavelmente os moradores da Samaria haviam se misturado, ou tinham seu sangue misturado com o sangue de outras nações. Porque quando a Assíria sitiou a Samaria, entrou na Samaria, ela pegou o povo judeu que estava lá e levou o povo judeu para outras regiões, deixando só um punhadinho ali. E trouxe de outras regiões do mundo pessoas e colocou ali na Samaria. Então os samaritanos era o cruzamento de judeus com outros povos pagãos. Agora, a lei de Deus dava uma determinação que o judeu não se casasse com pessoas que fossem pagãs. Para um judeu casar com uma outra pessoa de outro povo, precisava que essa pessoa, se fosse um homem, por exemplo, passasse pela circuncisão, ou seja, decidisse se tornar do povo judeu. Fizesse uma opção pelo Deus, o único e verdadeiro, e também pelas leis que regiam a nação de Israel. Também os samaritanos eram povos que provavelmente nem sangue judeu tinham também, porque veio muitos povos de lá e ficaram morando naquela região. Então os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Os judeus olhavam os samaritanos como se eles fossem um povo ímpio, um povo completamente pecador, totalmente separado de Deus. Amém? Aqui, o que o Senhor está dizendo? Que veio um samaritano, estava indo de viagem. E fez diferente do sacerdote. E fez diferente daquele outro levita. Talvez o Senhor Jesus estivesse querendo falar para aquele moço, no final aqui ele vai dizer, mas talvez o Senhor Jesus esteja querendo falar para aquele moço que estava perguntando a ele, que estava tentando se justificar. Estava querendo dizer para aquele moço quem era o próximo dele. O próximo nosso não é só a pessoa que está vivendo em Jerusalém. O próximo nosso não é só o irmão que vive de forma correta. Não é só a pessoa que está dentro da igreja. Não é só o dizimista.
O nosso próximo não é só aquele que vem trabalhar no Ministério de Serviço, no Ministério de Adoração, não é só aquele que vem trabalhar em tantas atividades no Ministério Infantil e tantas outras coisas que tem aqui. O nosso próximo não é só esse. O nosso próximo, pelo que eu entendo nesse texto, é todo aquele que esteja necessitando de compaixão. Não importa por que razão. Seja todo aquele que esteja precisando de ajuda, de um apoio, não importa por que razão. Não importa o que ele estava fazendo. Não importa o que ele foi fazer. Nós temos essa tendência, até ajudamos. Quantas vezes? Nós colocamos critérios. Até 2 vezes, tudo bem, mas se ele pisar na bola 2 vezes, se der 1.000 2 vezes, aí é azar dele. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. A gente cansa de fazer o bem. Embora a palavra de Deus diga lá em Gálatas 6 alguma coisa, não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher. Se você não desanimar, é o que diz o texto. Mas nós colocamos um limite em tratar as pessoas, em fazer o bem para as pessoas. Nós colocamos, não, isso aí eu já dei uma chance. Isso aí eu já falei para ele. Quantas vezes eu já falei para ele, só eu que faço isso? Acho que não. E aquele homem que foi até Jesus disse assim, eu preciso me salvar. O que eu faço? Eu disse, o que diz a lei? A lei diz que eu tenho que amar a Deus de todo jeito. Que bom. E também tenho que amar o meu próximo. Tá bom, faça isso e você vai viver. Aí ele diz, mas eu não estou conseguindo amar o meu próximo. Eu quero saber quem é então o meu próximo. Eu não consigo amar todo mundo. Eu só consigo amar os que me amam. Os pagãos fazem isso, disse Jesus. Eu não consigo dar a outra face àquele que me bate. Eu não consigo. Eu não consigo orar para o meu inimigo. Eu não consigo estender a mão para aquela pessoa que eu não conheço. Ou talvez até pelo que eu conheço. A semana foi interessante, recebemos uma mensagem, eu fui ver a mensagem depois, gente, meu celular está uma benção. Está chegando mensagem de 2 dias, 3 dias depois, não sei se eu que não estou sabendo lidar com a máquina, se é a operadora, não consigo descobrir. Mas recebi uma mensagem, por sorte, a mensagem foi mandada para 2 celulares, para o meu e para o do Dino, e o Dino caiu no dele lá. Um irmão da igreja, com necessidade, pedindo ajuda, caiu na mão do salteador, pedindo socorro. Quando o Dino veio me falar, é sorte que eu não disse, eu tinha pregado aqui sobre não julgar, né? Glória a Deus, né? Eu amo quando eu tenho que pregar uma coisa pesada, porque eu tenho que viver, diga amém. Aquilo foi saindo de dentro para fora, eu segurei aqui nos dentes, parei, porque eu já estava julgando, esse cara aí de novo. Outra vez, camarada. Só eu já contei umas 12. E não é exagero, não. Mas ainda bem que existe o Espírito Santo, que já vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Pastor Dino, vamos fazer o que nós puder. Vamos fazer. Depois chegou no meu celular, eu já respondi lá. Estamos providenciando, vamos te ajudar. Vamos estender a mão para você. Caiu na mão do salteador. Meu amado, você precisa entender. Toda vez que você faz o caminho de Jerusalém, a cidade santa, rumo a Jericó, o salteador vai te pegar. E vai deixar você semi-morto. Alguns casos, morto. Nós já vimos alguns casos que ele deixou morto. Fisicamente morto. Espiritualmente morto. Você precisa permanecer em Jerusalém.
Você precisa permanecer na comunhão com o Senhor. O que te tira da comunhão com Deus é a televisão. Jogue fora. É a internet. Cancele isso. O que está roubando de você a comunhão com Deus? Você sabe. Remova isso da sua vida. O que tem te levado para Jericó? O que tem aliciado você? Tiago fala na carta dele, as nossas próprias concupiscências, né? Ninguém, quando for tentado, diga eu sou tentado por Deus. Porque nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, quer dizer, o nosso próprio desejo. Eles é que nos atraem e aliciam. É os nossos desejos que enrolam a gente. O que é o teu desejo que você está alimentando, meu amado? Que você alimenta? É desejo de impureza? Aí você alimenta ele com a internet. Você alimenta ele com a televisão. Hoje em dia não precisa nem entrar em site pornográfico, assista a novela da Globo. Já é o suficiente para você alimentar os desejos de impureza. Mas você continua vendo ainda. Quem precisa vir aqui dizer para você que a novela que tem passado todo dia, entra na porta da sua casa, está levando para dentro da sua casa o que existe de maior miséria humana? Quem que precisa vir? O Silvano já veio, já falou. Na última vez que ele veio fazer a campanha dele esse ano em março, fevereiro, março, ele falou todos os cultos que ele ministrou. Ele ministrou na sexta noite, ele falou. Ele ministrou no sábado à noite, ele falou. Ele ministrou no domingo de manhã, e ele falou. E ele ministrou no domingo de noite e falou. Não foi suficiente. Quantas vezes eu já tenho falado sobre isso? Quantas vezes a gente tem informado? Ontem nós estávamos conversando com um irmão, um pastor, e ele estava me contando a dificuldade que ele estava tendo com o filho na escola. Que o menino mostrou a língua para ele e deu um soco no vidro da escola. 6 anos. Pá! Deu um soco no vidro. O Piaf chegou do outro lado do vidro e ele pum no vidro. Foi chamado lá na escola, a diretora apavorada. O que eu faço com o menino? Eu disse, posso fazer uma pergunta? Com todo o meu coração? Você tem assistido desenho com ele? Daí caiu a ficha dele. Eu disse, não. Eu digo, você sabe que desenho ele tem assistido? Não, é mesmo. Caiu a ficha do homem. Aonde que o menino de 6 anos de idade, meu amado, aprendeu a dar um soco no vidro, porque o outro mostrou a língua para ele e disse, não, na televisão? Aonde que ele aprendeu se não foi lá na televisão? Eu disse, você precisa assistir o desenho com seu filho. Ah, ele não pode assistir? Então saiba que desenho ele vai assistir. E veja se ele tem condição de assistir um desenho desse sozinho. Sabe, às vezes eu tenho saudade do tempo do Zé Barbeiro, né, Marco? O Zé Barbeiro não tinha televisão na casa dele. Tirou a televisão. Naquele tempo, assembleiano, quem era da Assembleia de Deus não podia ter televisão em casa, era proibido. Só quer ser crente da Assembleia de Deus não pode ter televisão. Eu achava aquilo interessante. Não podia ter televisão em casa. Eu acho que nós não precisamos chegar a esse nível de radicalismo. Mas você precisa ver o que está passando na televisão na sua casa. Você precisa ver o que você está alimentando a sua alma. Você precisa ver o que está alimentando a tua carne. O que você tem se alimentado, meu amado? O que você tem se alimentado é o que você vai pensar. Se todo filme que você pega para ver, para assistir, é um filme de violência, é um filme de enganação, de tapeação, é um filme de erotismo, como que você acha que você vai ser? Como que vai ser o teu proceder? Vai ser assim, porque tua alma vai estar cheia disso.
Mas se você gasta o tempo que você não está trabalhando, se você gasta esse tempo, se o tempo que você tem de diversão é de uma forma saudável, é lógico que você vai pensar diferente. É lógico que você vai começar a agir diferente. Você vai permanecer em Jerusalém. Mas começa todo dia a bombardear a tua alma com aquilo que passa nas porcarias dessa televisão aí. Meu Deus do céu, você não vai se segurar. Se o teu adolescente, os pais abrem bem o ouvido, se os adolescentes que tem na sua casa estão na frente da televisão vendo Malhação, meu amado, eu não estou amaldiçoando você, muito pelo contrário. Venha me falar que eu vou começar a dobrar a intercessão pelo seu filho, porque a chance dele ter relacionamento sexual antes do casamento, ainda muito jovem, é enorme. É enorme. A chance dele ceder a pressão para o homossexualismo, para o lesbianismo, vai ser grande, porque isso está tudo lá. Há um apelo para isso num programa como esse. Há um apelo para isso. Há uma pressão, há algo dizendo com todas as letras de que ter uma relação sexual fora do casamento com inúmeros parceiros não é errado, não tem mal nenhum. É algo bom, é algo certo, é o que está passando. Se o teu filho está sendo cheio disso, adianta você chegar e dizer que não? Todos, e não precisa ser gênio para isso, não precisa ir buscar na internet para isso, nem nada, é só fazer a observação, perguntar. Todas as pessoas que eu conheço que entraram no mundo das drogas foram levados para as drogas por um amigo. Todos. Por um amigo. Foi um amigo que começou a fazer pressão. E hoje já não mais. Hoje já não mais. Mas há 10 anos, 15 anos atrás, todos os que eu conhecia que entraram para o mundo das drogas por um amigo, papai e mamãe dizia: não sai com esse moço, que eu não gosto dele. Hoje já não, porque o pai e a mãe, estão nem aí com quem que o filho sai ou deixa de sair. Não estão nem aí. Sai com quem quer, faz o que quer e pronto, acabou. Mas lá, 10, 15 anos atrás, o pai chegava. Meu pai chegou para mim, 2 amigos que eu tinha, disse: não gosto desse moço. Primeira vez ele disse assim. Na segunda vez ele foi mais firme. Disse: eu não quero você com esse moço. E ele era traficante. Eu não sabia. Papai sabia. Se ele sabia porque falaram para ele, se ele sabia porque Deus falou para ele, eu não sei. Até vou perguntar para ele. Mas que ele disse que eu não devia sair com aquele moço, eu não devia. E quando ele falou a segunda vez mais firme, eu parei. E logo em seguida eu descobri que era traficante, morava na rua de casa. Naquele tempo. Naquele tempo. Eu não me lembro o nome dele. Mas eu me lembro o nome do irmão dele. O irmão dele era um jogador de bilhar famoso aí na cidade. E o pai dele era conhecido como Zé da Brama. E o cara era traficante. E papai salvou minha vida. E depois tinha um outro amigo que ela foi a mãe. Não quero você com esse moço. Mas mãe, não quero. E batata. Me lembro quando ele foi internado a primeira vez. Não sei onde anda, deve estar morto. Aquilo que você enche é aquilo que você vai viver. O homem estava fazendo o caminho da comunhão com Deus para uma vida sem Deus, para uma vida de pecado. Ele estava fazendo esse caminho. Caiu na mão do salteador. Caiu na mão do salteador.
E o salteador espancou ele, deixou ele semi-morto. Vamos continuar a leitura, ver o que a gente tira mais daqui. Versículo 34. O samaritano, então, se aproximou dele, né? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Aqui também há pregadores que conseguem tirar um entendimento, né? O óleo ou o azeite é uma unção, e o vinho, ele tem um efeito de purificação, de matar, desinfetar, é um desinfetante, tá? Então, há relações espirituais que nós podemos fazer, dizendo que o vinho é o sangue de Cristo, que vem para purificar, para lavar, e o óleo é a unção. Amém? O óleo é a unção. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, sobre o cavalo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare com ele, eu lhe pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Essa é a resposta de Jesus. Aquele homem que tinha o desejo e o anseio de vida eterna. Aquele homem que não sabia quem era o próximo. Aquele homem que tinha dificuldade de saber a quem ele deve amar. E Jesus diz: a pessoa que você deve amar, a forma como você deve proceder, é como foi o samaritano. Não estou preocupado, Jesus está dizendo, com a sua tradição. Não estou preocupado com a tua linhagem. Quero saber da linhagem. Eu quero saber se você já é numa família de um berço crente. Já nasceu no berço crente. Não quero saber disso. Se o avô já era crente, se a avó era crente. Eu quero saber se você é um sacerdote, se você é um pastor, se você é um missionário, se você é um sei lá o quê, músico. Não quero saber disso. O que eu quero saber é como que você age. Como você vai agir quando você vê aquele que caiu na mão do diabo? Que atitude você vai ter por aquele que está despedaçado? Como você vai tratar? Nós começamos uma cruzada. E agora nós demos uns passos grandes em direção a isso. E nós vamos precisar ver a resposta da igreja. Eu vou explicar. Depois de muito tempo de oração e tentativa, 2 portas, diga 2. 2 portas se abriram para aquilo que nós temos no coração, não só eu, como alguns pastores, que nós temos no coração, que é importante na nossa guerra contra a droga, contra o álcool, contra a prostituição, enfim, na nossa guerra contra o reino das trevas em nossa cidade. Nós temos quase, eu posso falar por mim, eu tenho quase um desespero que já vem de anos, de ver o que está acontecendo com as nossas crianças, porque as nossas crianças não estão tendo uma educação, uma formação adequada pelos pais. Os pais não estão criando os seus filhos para o Senhor. É lógico que tem suas exceções, mas principalmente aqueles que não estão na igreja,
e às vezes até dentro da igreja, não estão preocupados em criar seus filhos. E tudo que eles sabem de criar filhos é dar para os filhos aquilo que os filhos pedem. Então eu dou comida, eu dou tênis novo e um celular agora, está resolvido o problema. Não é assim? Está resolvido o problema, já fiz o que tinha que fazer. Meu filho tem comida, tem um celular e tem um tênis Nike. Pronto, não precisa mais nada. E esse é o que o teu filho menos precisa. Tênis Nike e celular é o que ele mesmo precisa. Aliás, vai contribuir bastante para estragar o menino ou a menina. Bom, estamos preocupados com isso, porque cada vez mais, né, nós estamos lá na comunidade terapêutica, que era para ser de 12 a 18 anos os internos, nós estamos lá com 4, 5 meninos que a vara mandou com menos de 12 anos de idade, porque já estão dependentes da droga. Com menos de 10 anos. Tem menino lá com menos de 10 anos. Então, chegou mais um ontem, que já fugiu ontem mesmo. Acho que é esse que já... Ah, não, então o que fugiu foi um que chegou sexto, fugiu ontem. Mas que bom. Mas chegou mais um outro pequenininho. Por quê? Não se sabe porque os pais não estão formando seus filhos. E a escola, infelizmente, está ensinando tudo que é contrário a Deus. Estão tirando Deus das escolas, cada vez mais. Já está sendo agora proibido falar de Deus dentro da escola. É proibido. Já começam ensinando que Deus não existe, dizendo que o homem veio do macaco, e aí vai embora. E isso tem nos preocupado. E nós estamos há 8 anos lutando com o poder público. Né? O governo passado nós falamos, olha, era uma reunião por mês quase com o prefeito, eu não fui em todas, mas todas as que eu fui, eu cheguei junto. E fui firme, disse, vai responder pelas crianças que vão se perder. Porque a palavra de Deus está fora da escola. Abre a escola para a igreja ir. E nada. Bom, agora foi aberto para a AME, uma probabilidade de sentar com a Secretaria de Educação do município. Então vai sentar uma comissão da AME, a Secretaria de Educação do município, provavelmente vai vir também a Igreja Católica, e eles vão montar um material com princípios da palavra de Deus. Então já estão estudando, nós já estamos em oração. Lógico que não vai ser tão abrangente no começo, mas vai ser em caráter experimental. E isso vai para dentro das escolas. A nossa luta é que nós temos receio que você coloque isso na mão de um professor que não tem o Espírito Santo, e ele vai ensinar um princípio desse. Nós não sabemos se ele vai ter condição de ensinar um princípio bíblico sem a presença do Espírito Santo, como deveria ensinar. Então precisava que a igreja fosse, que as portas abrissem para a igreja. Agora, qual é a minha preocupação? Eles chegam aqui e colocam na nossa mão uma escola que tem aqui perto. Tem lá 20 turmas, sei lá quantas turmas. Será que nós vamos ter aqui na Igreja Terrila o número de voluntários suficiente, dispostos a ir dar uma noite por semana, uma manhã por semana, uma tarde por semana, quem a loja não está trabalhando nesse horário, para ir lá ensinar? Esse é o problema. Alguém que queime o coração de constrangimento por essas crianças, que tenha compaixão dessas crianças que estão já fazendo o caminho de Jerusalém para Jericó, para ir lá para pegar o material, para ir estudar, para ir orar, para ir buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus unção, para chegar dentro daquela turma e informar aquelas crianças o quanto a droga faz mal, o quanto a prostituição faz mal, o quanto uma vida sem Deus faz mal. Essa é a minha pergunta para a igreja. Fora isso, uma segunda atitude nós conseguimos agora. Montamos uma comissão dentro da AME para tratar do problema das crianças. A coisa está muito séria, gente. Abriu um núcleo novo lá perto das Irmãzinhas. Abriu um núcleo grande lá. E tem um pastor, faz parte dessa comissão, que mora para aquele lado. A rua da casa dele já virou
uma rua de prostituição. O núcleo abriu faz 6 meses, gente. Já virou uma rua de prostituição. E as mulheres que fazem ponto lá são meninas menores de idade. O homem está desesperado. As mães estão mandando as meninas se prostituírem aí com 10, 12, 14 anos de idade, que nem tem no Nordeste, que a gente vê e acha que é só lá, já está acontecendo aqui. E há um desespero. Porque nós precisamos fazer alguma coisa, a igreja tem que fazer, isso é tarefa nossa. Então, como ele já tem algumas crianças que vão no projeto dele, nós reunimos os esforços e vamos começar a fazer um contraturno escolar. Lá mesmo, tem espaço, diz, não, vamos fazer aqui mesmo. Estamos preocupados se a igreja é dele, qual é a denominação, isso tudo. Gente, não interessa. Se os Estados Unidos se juntou até com a Rússia para derrotar Hitler, como é que um presbiteriano não vai andar junto com um batista para derrotar o diabo? Não é verdade? Então nós temos que lutar. Então decidimos que vamos começar imediatamente. Ele só precisa acertar lá alguns documentos com o conselho da criança e nós já vamos começar. Eu já disse assim de cara, já, porque senão fica naquele, vamos, não vamos, ninguém faz. Digo, pode deixar que eu venho aqui, se não vier, eu mando meus filhos e todo dia o lanche dessas crianças é nosso, é da nossa igreja. Nós vamos lá, vamos dar o pão, nós vamos dar o café, nós vamos dar o sanduíche, nós vamos lá fazer. Entregamos na mesa pronto, lavamos tudo a louça e deixamos tudo pronto. É serviço nosso. Diga glória. É o que a gente consegue fazer de cara já, para fazer a coisa andar. Para fazer a coisa andar. Isso sem contar que nós estamos disponíveis também, se precisar sentar para ensinar. Só que vai ser contraturno, né? Eu não sei até que ponto eu consigo ter capacidade de ensinar português e matemática. Isso eu não sei se eu sei, mas que eu sei fazer café, isso eu sei. Amém? Então é o que a gente vai fazer. E eu já estou de antemão convocando a igreja. Convocando a igreja. Nós vamos começar logo depois do nosso retiro. Essas crianças vão para um retiro. Elas vão fazer um retiro. E quando elas voltarem do retiro, nós vamos pegar as 50 crianças que foram para o retiro e vamos começar o contraturno com elas. E vamos a nível de experiência. Depois vamos mostrar para o poder público se funcionar. Se funcionar, aí nós vamos expandir para toda a cidade. Aí não sei como é que vamos fazer, mas eu sei que o Senhor do céu e da terra vai prover os recursos que nós precisamos para nós termos uma unidade funcionando em cada canto dessa cidade e essas crianças vindo e a gente informando elas. Aí eu tenho esperança de ver o reino de Deus implantado aqui na nossa cidade. Aí eu tenho esperança. A gente vai acudir antes que o desastre aconteça. Porque depois é bem mais difícil. O trabalho é bem mais árduo. Amém? Não vamos abandonar o trabalho que nós fazemos, porque, embora eu tenha orado pelas crianças por toda a minha vida, o Senhor me deu as crianças crescidas, diga glória. Então vamos continuar atendendo as crianças crescidas, mesmo que às vezes pareça ser mais difícil, mas nós vamos trabalhar com essas, porque foi essa que o Senhor entregou nas nossas mãos. Mas o que nós puder fazer para ajudar os outros pastores que estão sendo chamados para trabalhar com as crianças pequenas, nós vamos fazer todo o esforço que nós pudermos. E eu vou precisar contar com a igreja. Amém? Amém. Fique em pé, querido. Quero dar 2 avisos e nós já vamos encerrar. Vamos terminar cedo hoje. O Senhor tem falado no meu coração para nós prepararmos a nossa instituição para chegar num tempo de nos tornarmos autossuficientes. Ou seja, a igreja mais a própria instituição conseguir manter as suas despesas. Isso é um sonho difícil. Precisa haver milagres, né? Porque o governo não vai deixar de exigir a quantidade de equipe técnica que ele exige. Então ele vai continuar exigindo, mesmo que eu diga assim, não quero o teu dinheiro. Ele vai dizer, tudo bem, mas você vai ter que ter essa equipe, né?
Então, nós não vamos conseguir nos livrar dessas imposições, né? Mas o sonho do meu coração é que a gente chegue um momento, um tempo, que a gente produza dentro da instituição o que a instituição gasta, o que ela consome. Eu acho que essa resposta à sociedade vai ser muito importante. E as pessoas que estiverem na instituição, não só trabalhando na instituição, mas sendo servidos pela instituição, uma vez que saibam que o seu labor, que a sua atividade laboral tem ajudado a manter a si mesmo, vai dar um valor e um sentido diferente para a coisa. Amém? Sim ou não? Então nós estamos lutando por isso. Então lá na comunidade terapêutica dos meninos, que já é um espaço que vai ficar pelo menos eu creio que por muitos e muitos anos sob nossa administração, lá tem um terreno de 10 mil metros, é um terreno grande, né? E estava lá criando mato. Então nós pegamos os filhos da casa e fomos para lá. Os meninos da chácara foram lá e fizeram um trabalho espetacular, né? Desbravador lá, rompendo aquela terra dura lá na base da picareta, e montaram, deixaram a horta montadinha, plantada. E essa semana nós começamos a colher. Então é bom que os meninos da chácara saibam que começamos a colher essa semana o fruto do trabalho de vocês. E eu já coloquei agora uns meninos daqui, porque o pessoal da chácara já está plantando lá na chácara nova. Coloquei para cultivar e cuidar, então já colhemos, já replantamos, e assim nós estamos fazendo. Mas é lógico que a horta, ela dá um retorno muito pequeno em termos financeiros. Então nós estamos sonhando com outras coisas. Outro espaço onde é gramado, nós estamos montando um pomar. Eu já estou com uma equipe daqui, né, fazendo buracos lá para trocar a terra, porque a terra que tem lá não vamos conseguir produzir fruta nenhuma. Ela tem um saibro por baixo que não deixa as árvores se desenvolver. Para você ter uma ideia, nem cedro não conseguiu ir para frente lá. Fica tudo minguado, não vai para frente. Então, nós fomos orar e tivemos essa solução. Comecei a fazer o buraco e retirar a terra, e ganhei terra, e vamos colocar terra boa, com esterco, e vamos plantar pelo menos uns 100 a 120 pés de frutas, né? Diversas frutas que são compatíveis com a nossa região, para trazer recurso, né, de alguma forma também. Só que eu tenho alguns outros projetos. Eu quero montar lá uma estufa para a criação de cogumelos, não só lá como na nossa chácara nova. Eu quero montar uma panificadora, tem várias coisas. E isso vai capital, e nós não temos o capital. Então, primeira coisa que eu quero avisar a igreja: se você souber de alguém, né, algum empresário que está disposto a investir numa obra dessa, né, por favor nos comunique. Nós estamos elaborando os projetos para a gente mandar e tentar ajuda, o recurso nessa área. Às vezes tem lá o cara de uma empresa multinacional lá que invasa cogumelo e o cara está afim de investir. Ele vai lá e faz a estufa para nós, nós entregamos cogumelo para ele, sei lá. Então fique de olho. Mas eu estou dando esse aviso porque a gente está fazendo o que pode. Então nós estamos com a equipe do Pano com Amor, né, que já fez pano de prata, e agora estamos desenvolveram aí um saquinho que já virou multiuso. Mas a ideia é que isso aqui fosse um saquinho de lixo para pôr no carro. Vem com um chaveirinho, que é um chaveirinho que nós ganhamos da Receita. Vem com um paninho para limpar o vidro e o saquinho para pôr lixo, né? Tem lá masculino, feminino, etc. Isso está sendo confeccionado aqui. Já foi vendido o quê? Uns 200 desde já? Uns 150 nós já conseguimos vender. Mas estamos vendendo. Se você precisar dar um presentinho, alguma coisa, gente, isso é produção nossa aqui, tá? Então é uma alternativa que a gente achou. Então até acabar os chaveirinhos, que são muitos que nós temos, nós vamos vendendo isso. Estamos vendendo pão, bolacha, né? Agora conseguimos acertar, graças a Deus. Acho que agora deu certo o pão. Lógico que o dia que esfria um pouco, o pão não cresce tanto, tem lá suas dificuldades, mas a gente está produzindo pão, né, bolacha, e assim a gente vai inventar um monte de coisas. Por quê? Porque eu quero que você compreenda isso. A intenção nossa é que esse recurso, não só agora nós temos o retiro, mas que esse recurso venha a ser investido no quê? Em muda de árvore, em esterco, naquilo que vai gerar produção aqui na instituição.
tá bem? Quero contar com vocês nisso, beleza? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. Nós queremos te dizer, ó Deus, que nós não ficamos contentes de ser aqueles que fazem o caminho de Jerusalém, da comunhão contigo, para uma vida distante de ti, para uma vida em Jericó. Nós não queremos ser, meu Pai, como aquele homem que caiu nas mãos do salteador e ficou semi-morto, mas também não queremos ser como aquele sacerdote que teve seu deslize, nem tampouco como aquele levita, meu Pai, que também escorregou. Nós queremos ser, meu Deus, como aquele, ó Pai, que para, que atende, que cuida, que levanta, aquele que talvez estivesse fazendo um caminho, sim, para uma região ruim, mas não, meu Deus, porque caiu em pecado, mas porque foi lá resgatar aqueles que estavam perdidos. Que nós possamos ser como Jesus, que foi várias vezes a Jericó, mas as vezes que foi, não foi lá, meu Deus, porque pecou, mas foi lá para resgatar a multidão de pessoas que estavam, ó Deus, mergulhados numa vida que não era santa. Senhor, ajuda-nos a, como o cego Bartimeu, clamar por Ti na nossa miséria, clamar por Ti, pela Sua ajuda. Ajuda-nos a ter na nossa boca a resposta, uma resposta daquilo que nós queremos que o Senhor nos faça. Ajuda-nos. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar toda essa congregação, cada família aqui representada, cada pessoa, meu Pai, cada pessoa seja preenchida, cheia da presença do Teu Espírito. Eu venho pedir que o Senhor já comece, meu Deus, a estar agindo, para que não só o nosso dia a dia seja cheio da presença do Teu Espírito, mas também o nosso trabalho, também a nossa vida em casa, também a nossa vida na igreja, também a nossa vida no nosso lazer, seja toda ela cheia da Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem, vem, vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Só um toque, só um toque, só um toque, só um toque de ti, só um toque, só um toque, só um toque, só um toque de ti. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Então, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Então, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Então, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem, vem, vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Vem, vem, vem me tocar, Senhor Jesus. Vem me tocar, meu Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e também a comunhão do Espírito Santo seja com vocês e permaneça para sempre. Que vocês vão em paz, tenham uma semana abençoada. Quero lembrar os irmãos que no domingo do retiro nós não teremos culto pela manhã, somente o culto da noite. E a razão pela qual eu tomei essa decisão é para que a igreja esteja unida, né? Algumas pessoas, por várias razões, não podem ir ao retiro, e eu gostaria que eles estivessem aqui, então, no encerramento, para receber da unção, receber daquilo que Deus vai fazer no retiro, amém? Então, no domingo de manhã do retiro, nós não teremos o culto da manhã, só o culto da noite, amém? Então, vão em paz. Uma semana cheia de vitórias. Em nome de Jesus.